Compreender o comportamento do seu cão pode mudar a relação de vocês. E nesse vídeo a gente vai aprender por que a linguagem corporal dos cães é tão importante e como a gente interpreta essa linguagem corporal, além de ajudar no dia a dia a gente a ter um cão mais equilibrado e mais conectado com a gente. Oi pessoal, eu sou Rafaela Fiamoncini, sou médica veterinária, dona desse canal, e aqui a gente aprende a fazer os tutores, nós pais de pets, a cuidarem melhor dos seus animaizinhos com atitudes simples no nosso dia a dia. No vídeo de hoje a gente vai desvendar um pouquinho, a gente vai conversar um pouco sobre comportamento canino e o que é essencial, né? Claro, porque não dá pra gente conversar sobre tudo sobre comportamento nesse vídeo. Esse vídeo é o mínimo sobre o comportamento, algo mais fundamental, né? A base para a gente construir essa relação com o nosso pet de forma mais harmoniosa, tá? Então, entender essa linguagem corporal canina é como aprender um novo idioma, que vai fazer a gente se comunicar melhor com o nosso pet. É uma via de mão dupla, então a gente se comunica melhor com eles e eles se comunicam melhor com a gente. Afinal de contas, é só através da linguagem corporal com eles. E isso vai permitir a gente fazer coisas com mais eficiência dentro de casa, obviamente, né? Porque a gente vai entender o que se passa na cabecinha dessa espécie. Os cães, eles se comunicam constantemente com a gente, mas às vezes esses sinais eles são mais sutis. Três coisas bem simples que vocês já devem ter percebido, mas eu vou pontuar aqui. Primeiro, orelhinha para trás, rabinho entre as pernas, um corpo mais abaixado, pode indicar medo ou até submissão, né? Todo mundo já viu um cão fazendo isso. Agora pensa num cão que tá com o corpo rígido, o pelo eriçado nas costas, um olhar mais por baixo, assim, é, ele pode estar sinalizando tensão ou até agressividade, né? Agora imagina um cão relaxado, movimento solto, movimento de rabinho, fluido, uma posição neutra, ele já indica que o cão está equilibrado, tá tudo bem, seria um cão ok, de acordo com aquela situação, confortável com aquela situação. Então são três situações que a linguagem corporal dos cães já nos diz muita coisa. Na primeira situação, uma situação de medo, depois agressividade e depois comportamento ok ali do dia a dia. Ler esses sinais que o cão apresenta é, antes que isso se escale para comportamentos mais sérios. A gente sabe que as necessidades dos cães ela vai muito além de comida e casinho, né? A gente aqui, bons tutores, bons pais de pet, já sabemos disso, mas é importante sempre a gente frisar, né? Os cães, eles são animais sociais. Então, eles evoluíram para viver em grupos e eles precisam dessa interação regularmente. Eles necessitam de atividade física e mental diária. Diária. Foca nesse ponto. Se a gente ignora essas necessidades deles, de gasto de energia física e também mental, a gente pode ter como consequência alguns comportamentos indesejados, comportamentos destrutivos dentro de casa, roer o que não deve, né, fazer xixi cocô onde não deve, latidos excessivos e até, às vezes, em casos mais sérios, a agressividade do cão também. É aquela clássica, né? As pessoas adoram julgar um pitbull, que é um cachorro agressivo e tudo mais, mas na verdade o problema não está no cão, né? O problema está no dono. O verdadeiro vilão dessa história, ele não late. Precisa aprender mais sobre o comportamento canino para entender que o problema não está na raça. O problema está no tutor que não sabe compreender o seu animal, não sabe levar a passear, não sabe colocar limites. E aí a gente vê esses casos extremos como hoje em dia. Mas isso é papo para outro vídeo também. Voltando a falar de socialização, é crucial, especialmente nos primeiros meses de vida, porque é lá onde a gente consegue uma melhor adaptação desse animal, quando ele é filhote, quando ele é bebê. Então a gente precisa expor esse cão a algumas situações, mas essa exposição ela precisa acontecer de forma gradual, tá? Então a gente precisa introduzir eles a diferentes tipos de pessoas, crianças, adultos e idosos. Porque um cão que está convivendo só com adulto, a hora que ele vê uma criança, ele pode estranhar, pode querer avançar, pode querer invadir o espaço dessa criança e às vezes não fica uma situação legal ali.
A gente precisa expor ele a diferentes tipos de animais, então mostrar ele para outros cães, outros gatos, aves, né, para que ele entenda que aquilo faz parte do ambiente dele, para que ele já se ambientalize com aquilo. Falando em se ambientalizar, a gente precisa expor ele a diferentes ambientes, a gente não pode deixar trancado dentro do nosso apartamento, né? Por isso que o passeio é muito importante. Bem-estar físico e mental, além de conhecer isso tudo. Diferentes tipos de pessoas, de animais, de ambientes, de cheiros, de grama, de pedra, de asfalto, de calçamento, de estrada de chão, de floresta, de trilhas. Isso é muito importante. Diferentes sons, então, som de chuva, som de trovoada, vamos passear próximo à rua, vamos passear próximo à floresta, vamos para o parque, vamos para onde está rolando uma música. A gente precisa colocar ele, claro, de forma segura, né? Expor ele a esses ambientes para que ele vá se adaptando. E esses primeiros meses de vida são essenciais para a gente fazer a socialização. E, claro, falando em situações também, né? Então, situação de festa, situação de parque, situação de caminhada com outros amiguinhos. Isso tudo vai fazendo ele se ambientalizar, né? Se socializar. Sempre associando isso com experiências positivas. Um cão bem socializado, ele é mais confiante e equilibrado ao longo da vida. Isso é fato, estudo. Ah, Rafa, mas eu não consegui fazer isso quando o meu cão era filhote. Ou eu já adotei, eu comprei um cão adulto. Agora eu não consigo mais socializar? Consegue. Consegue sim. Os adultos também podem melhorar essa questão de socialização, embora a gente precise entender que é um processo mais lento, então vai exigir um pouquinho mais de paciência da gente, mas que dá também. Precisamos falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental, o uso de brinquedos interativos dentro de casa para a gente diminuir esse tédio, né? E por consequência a gente diminui comportamentos indesejados. Alternar os brinquedos, então não deixa tudo disponível o tempo todo. Vai fazendo um rodízio de brinquedos. Oferece aqueles que soltam pitiscos, aqueles brinquedos interativos, são ótimos. Ensine novos comandos, isso é muito legal. Você pode até criar alguns circuitos básicos dentro de casa mesmo, às vezes com até material reciclado. Não precisa investir um super dinheiro nisso. A gente consegue, né, fazer isso de uma forma muito simples na nossa casa. A gente tem que lembrar que um cão mentalmente estimulado, ele geralmente é um cão bem comportado. A gente consegue manejar os comportamentos indesejados também, tá? Ah, Rafa, mas muito legal a gente falar, tudo muito lindo, mas assim, e o cão que já tem um comportamento indesejado? A gente consegue, tá? Mas a gente primeiro precisa identificar a causa base, a gente precisa saber qual que é a raiz desse problema. Latidos excessivos pode ser uma ansiedade de separação, pode ser tédio também, pode ser até um alerta territorial, né? Mastigação destrutiva, então aquele bicho que rói tudo dentro de casa. Pode ser que ele esteja ansioso, pode ser também ansiedade de separação, pode ser só uma necessidade de exercício, ele pode estar com muita energia ali acumulada. E como você não sai passear com ele, precisa soltar essa energia em algum lugar, ele vai arrumar alguma coisa para fazer, né? O reforço positivo nesses comportamentos, a gente tem que pensar assim, ó, reforçar o que é bom e ignorar o que é ruim. Isso é o que mais funciona, tá? Consistência e paciência são fundamentais. Eu acho que é sobre quem é mais chato. Se você for mais chato que o seu cão, mais paciente, mais consistente, você ganha essa luta. Agora, se ele for mais chato que você, ele vai ganhar essa luta. Então, assim, a gente precisa desenvolver essa paciência, essa consciência para mudar esses comportamentos indesejados. E eu sei que não é fácil, tá? E eu sei que quando a gente começa a fazer essas coisas dentro de casa, esses pequenos movimentos, ali o reforço positivo, ignorar o que é ruim, às vezes a gente incomoda algumas pessoas. Tem gente que vai rir, né? Tem gente que vai falar para você: "Ah, mas na minha época a cachorra aprendia na base do grito". Mas como a gente é um bom tutor de pet, a gente está despertando a nossa consciência que isso não são todas as pessoas que vão entender essa conversa que a gente está tendo aqui agora. E tá tudo bem também. Às vezes é só, a pessoa só quer fazer uma crítica, às vezes é só uma piada, às vezes ela tá com uma inveja ali disfarçada, quer descontar em você. Porque a gente não pode deixar isso parar a gente, tá? A gente tá aqui pelo nosso pet. Então, lembra dele, pensa no nosso pet, pensa no pet de vocês. É ele que vai sentir o resultado desse esforço que a gente está fazendo. Então, se vocês quiserem começar hoje a melhorar o comportamento do cão de vocês, eu vou te dar 3 passos simples, então um resumo desse vídeo para que a gente consiga usar aí no dia a dia para melhorar a rotina de vocês. Primeiro,
observar a causa base desse estresse, desse comportamento indesejado que ele tenha, como barulho, solidão, falta de rotina. Só de reconhecer o problema é metade do caminho andado, porque daí você reconhece o problema, você sabe que decisão, qual é o próximo passo, né, para você mudar isso. Vamos estabelecer um momento do dia só para ele. Gente, pode ser 5, 10 minutos, não interessa. Momento de atenção plena. Não uma mão no cão, outra no celular. Atenção plena. 10 minutos de atenção plena, de carinho, de brincadeira ou de treino. Pelo menos 10 minutos. Isso numa rotina constante muda vidas, tá? Vamos trocar um não, um tapa, por um comando de reforço positivo. Ignorar o que ele tá fazendo de ruim e focar no que ele tá fazendo de bom. Mostre para ele o que ele pode fazer e só pare de ficar falando para ele o que ele não pode fazer. Isso também vai mudar a rotina de vocês. Atitudes simples, pequenas, mas que somadas transformam o comportamento e, por consequência, o vínculo de vocês também. Vocês sabem que eu tenho um curso de primeiros socorros, apesar de ele ser um curso mais voltado em manobras de primeiros socorros, lá a gente aborda um pouco sobre comportamento canino também. A gente aprende a interpretar essa linguagem corporal em alguns problemas que podem acontecer dentro da nossa casa, antes que vire um problema mais sério, antes que vire algo mais grave. E aulas exclusivas, por exemplo, como a gente diferencia um desmaio de uma convulsão através do comportamento. Tá? Às vezes a gente confunde isso, mas lá eu explico tudo certinho para vocês. Link do curso tá na descrição do vídeo. E lembrando que lá vocês conseguem um contato de comunicação direto comigo. A gente pode conversar sobre vários temas, não só sobre primeiros socorros, mas sobre comportamento canino também. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o comportamento dos gatos. De novo, algo essencial, né? Não dá pra gente abordar tudo sobre comportamento aqui. Mas, particularidades fascinantes que os gatos têm. Gato não é um cachorro de pequeno porte, então é muito diferente e a gente vai ver um pouquinho disso no próximo vídeo da nossa série O Mínimo Sobre. Até lá!